Boa tarde, pessoal. Então, hoje, dia 9 de junho, aula primeiro de História, depois outro vídeo de Português, tá joia? Na aula de hoje, a gente vai fazer só a correção da aula anterior, tá? Como essa semana é uma semana mais curtinha e tudo, eu quero que a gente fique mais relaxado, tá? Então, olha só, a gente vai fazer a correção, eu vou dar uma explicadinha sobre continentes e vou fazer uma sugestão. Por que vocês não aproveitam esse feriado para fazer uma festa junina na sua casa, né? E manda para mim o vídeo, tá bom? Para eu poder ver com vocês, ver vocês comemorando as festas de São João. E na semana que vem vai ter trabalho de história relacionado a esse tema, tá certo? Então vamos lá. A gente no livro de história está no C2 e vamos começar corrigindo a página 187. A página 187 é uma página que tem um mapa mundi, né? O mapa mundial, o mapa do mundo. Eu botei ele aqui um pouquinho maior, só para a gente poder ter uma ideia sobre os continentes, certo? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui aproximar. Consigo, ok. Assim ficou melhor? Ficou, né? Então, olha só. A gente tem as Américas. A gente já viu isso lá na escola naquele mapa grande, tá? Então, eu tenho a América do Norte, a América Central e a América do Sul, onde está o Brasil, certo? Eu tenho aqui a Europa, que é o velho continente, também conhecido. Tenho a Ásia, a África, que eu já falei para vocês que a África não é um país, a África é um continente com vários países, e temos aqui a Oceania. É claro que aqui é um planisfério, quer dizer, eu planifiquei aquela esfera, que é o globo, né? Então, esse lado, quando tem no globo, junta com esse. Tanto que aqui tem um pedacinho, ó, que faz parte daqui, é o Alasca, tá? Que lembra que a gente falou que na era do gelo tinha uma hipótese de que o homem chegou na América caminhando? Ele teria saído daqui, teria caminhado, e aqui nesse estreito, como estava congelado, ele conseguiu chegar na América. E aí ocupou esse território. Ou ele pode ter vindo também em alguma embarcação através aqui da Austrália, né? Porque essas ilhas aqui são as mesmas daqui, tá certo? Então a distância não é essa toda aqui, é essa aqui a distância, né? Então pode ser que ele tenha vindo. Como o Oceano Pacífico não é um oceano muito pacífico, como diz o nome, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós não estávamos lá para saber. A tia sempre fala isso para vocês, certo? Então, por que a gente precisa saber disso? Porque o nosso primeiro quadro aqui, ele mostra a agricultura no mundo há milhares de anos atrás. A agricultura e a pecuária, né? Porque vai falar sobre a agricultura e os impactos no meio ambiente. A gente já conversou sobre isso. A gente já falou que toda vez que você vai plantar ou criar animais, normalmente se desmata, né, aquela região para poder criar um pasto ou criar uma plantação. Apesar de ser possível fazer uma agricultura sustentável com a mata local e tal, de uma maneira ou de outra, existe uma interferência do homem nesse meio ambiente, na agricultura e na pecuária. E esses dois processos são processos que não podem acabar, porque é o que gera alimento para todos nós, né? Nós não somos plantinhas que fazemos fotossíntese, nós precisamos nos alimentar de plantas e animais. Então, existe a necessidade da humanidade se planejar para que essas atividades necessárias para o nosso sustento, a partir do momento que nós somos agora sedentários, né? Vivemos fixamente no mesmo lugar, formamos cidades, comunidades, precisamos nos alimentar. Mas para que essas atividades não sejam tão agressivas ao meio ambiente como vem sendo ao longo dos anos, destruindo florestas e espaços tão importantes e causando problemas para a própria humanidade,
certo? Então, vamos lá, vamos corrigir. A primeira questão é a seguinte, vou aumentar de novo. Não, opa, aqui, isso. Você já parou para pensar em como a atividade de produção de alimentos provocou impactos na natureza ao longo do seu processo de desenvolvimento? É isso que a gente está falando, né? Inclusive, a Mata Atlântica do Brasil quase que desapareceu, em alguns lugares até desapareceu, por conta da plantação de cana-de-açúcar lá na época da colonização. Né? A Mata Atlântica, como o próprio nome diz, era uma mata que corria todo o litoral do Brasil, porque ficava próximo do Atlântico, é por isso esse nome Mata Atlântica. E ela é preservada em poucos lugares atualmente. Ela praticamente desapareceu, principalmente por conta da plantação de cana-de-açúcar. Então vamos lá. Será que esse processo ocorreu ao mesmo tempo em todo mundo? Observe o mapa a seguir. Então vocês têm aí um mapa como esse, que é o mapa do mundo, né? Só que tem uns quadradinhos com os desenhos dos alimentos e dos animais que eram criados em cada local e a data. Vocês podem reparar que todos eles estão com AC, ou seja, 5.700 antes de Cristo, né? Então, milhares de anos atrás, certo? E aí ele vai perguntar assim, de acordo com o mapa, desenhe no espaço abaixo 3 alimentos que você come ainda hoje e que são cultivados há milhares de anos no seu continente. Se você levar em conta o seu continente como a América do Sul, somente, porque aqui existe as Américas, às vezes são, em alguns autores consideram as Américas como um continente e outros autores consideram 3 continentes. Tá? Como eles são ligados por terra, tem apenas um canal aqui na América Central que separa um continente do outro, né? Eles podem ser considerados apenas um continente. Mas vamos considerar a América do Sul, ok? Então, considerando a América do Sul, a gente consome até hoje abacaxi, abóbora, amendoim, batata, feijão, inhame, mandioca. Se você considerar a América como um todo, aí você vai considerar também o milho, que está lá na América Central. Ah, tia, mas tem o algodão. Só que a pergunta é que você come. Você usa o algodão, mas você não come algodão. Certo? Então, o algodão não serve. Combinado? Tem que lembrar de ler corretamente o enunciado. Realmente, o algodão ainda é cultivado e ainda é usado, mas nós não comemos algodão. O algodão não é um alimento. Certo? Então, não serve. Tá certo? E aí, vocês podem ter escolhido qualquer um desses que está correto. Depois, na página 188, identifique no mínimo 4 animais domesticados e plantas cultivadas nos continentes a seguir. Aqui ele fez a divisão de América. Então, América, tudo. As 3 Américas, tá? Então, olha só. Na América, vocês poderiam escolher abacaxi, inhame, mandioca, algodão, abóbora, amendoim, feijão. Tinha vários. E animais, lhama, porquinho da Índia e capivara. Não tem 4 animais na América. Então, a gente vai botar só 3, tá? Na África, inhame, cevada e trigo, animal, burro. Também não tem outro animal na África. Ah, tem sim. Tem aqui um... Ah, não. Esse ganso, ele não tá na África. Ele tá na Europa. Tá. Quem botou tá certo também, porque ele tá ali naquela região do Oriente Médio, em que é uma parte África, uma parte Ásia, não tem problema. Aí a gente tem o inhame, o trigo, a cevada, a aveia, tudo na África, né? Na Europa. Na Europa a gente tem o boi, o porco, o cavalo, o burro também, tá ali pegando uma parte da Europa, o trigo, a uva, só, trigo e uva, tá? E na Ásia,
algodão, arroz, e tem aí ovelha, camelo, né? A cabra também, olhando aí pelo porco, a galinha, o arroz eu já falei, arroz, certo? Na Oceania, ele não perguntou, até porque a gente não tem registros aqui na Oceania, ok? Então, a gente não vai responder nada da Oceania. Ah, tia, eu não botei o porco, não tem problema. Se você botou um outro que tem também, tá correto, certo? Então, vamos lá. O mapa indica que a agricultura e a domesticação de animais ocorreram de maneira independente em diferentes períodos e regiões do mundo. Ou seja, não foi tudo ao mesmo tempo. Aí ele fala assim, com a ajuda dos colegas, pense e responda. Aí vocês tiveram que fazer sozinhos, né? Se tivessem que escolher um lugar para desenvolver o plantio e garantir a sobrevivência do seu grupo, escolheriam um local próximo ao rio ou distante dele e por quê? Vamos pensar. Nós escolheríamos um lugar perto ou distante de um rio? Se a gente levar em consideração tudo que a gente estudou até agora, né, a gente escolheria um local próximo ao rio, porque a gente precisa de água para essa plantação, a gente precisa de um terreno fértil, e o terreno fértil precisa de hidratação, então a gente precisa de água para sobreviver também, água para os animais, então escolheríamos um local próximo ao rio. Sem água não há vida, certo? Então, a resposta do seu jeito que você respondeu, do jeito que você escreveu, mas ela precisa ser próxima ao rio e as explicações podem ser essas. Para cultivar, a gente precisa de água para beber, para dar de beber aos animais. Então, para praticar essas técnicas de agricultura e pecuária, precisamos de água. É claro que hoje em dia a gente já tem os sistemas de irrigação que puxam a água de longe até o local onde não tem um rio. Mas, se a gente pudesse escolher, a gente escolher aquilo que seria mais prático, certo? Então, próximo ao rio. Aí na 189 não tem exercício. Eu mandei um vídeo falando sobre esse crescente, né? Que foi ali na região das grandes civilizações, que fica bem por aqui, ó, no Oriente Médio, tá? O Egito com o Rio Nilo, e ali o Rio Jordão, o Rio Eufrates, onde se formou as maiores civilizações antigas. E na página 190, a gente tem só o número 4. Ele fala assim, as primeiras comunidades humanas realizavam o plantio agrícola próximo aos rios. E explique de que forma essa opção contribuiu para o avanço dos processos agrícolas, principalmente no Oriente Médio. Aí está explicado ali no texto e também no vídeo, né? Então, se vocês assistiram o vídeo e se vocês leram com atenção, vocês vão ver que aqui no terceiro parágrafo, ele fala que foi denominado de crescente fértil, certo? Por quê? Porque tinha um mapa de lua crescente e o fato de suas terras serem férteis por causa da umidade e das enchentes. Isso tornava a região propícia ao cultivo de alimentos, além de ser fonte de água para os animais, o que facilitava a caça. Então, assim, mas a gente não precisa morar perto do rio para dar de beber aos animais? Sim, mas, por exemplo, quem vive de caça, o animal precisa beber água. Então, ele vai vir ao rio beber água. E aí fica mais fácil de achá-lo e caçar, certo? Então, os caçadores geralmente se colocavam ali próximo ao rio, esperavam o animal vir beber água para poder atacar o animal e caçar, certo? Então, a explicação dessas comunidades terem se formado ali é justamente porque em volta dos rios a terra é mais fértil, né? E fica mais fácil de capturar animais, ok? Eu vou colocar para vocês hoje na plataforma um vídeo do YouTube sobre a agricultura no Egito Antigo. É um vídeo de animação bem legal e que vai mostrar para vocês a cheia do rio
e a vazante, com a agricultura sendo feita aproveitando essa característica, certo? Um beijo, bom feriado para vocês, aproveitem, mas amanhã ainda tem aula, hein? Amanhã aula de matemática, tá bom? Daqui a pouco aula de português. Um beijão para vocês.